Boa noite a todos. Bom, mais uma vez, esse momento aí tão especial de estarmos aqui juntos, né? E poder compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos estudando durante todo o ano o livro de Atos. E durante esse período, né, a gente tem ministrado com muita calma, com muita tranquilidade. E pedindo que Deus possa aí nos conduzir mais uma vez, né? Então, durante esse ano estamos com muitas atividades. Terça-feira vamos estar com a intercessão, já projetando já para o final do ano, né? Porque já estamos praticamente pensando em finalizar nas atividades festivas, mas ao mesmo tempo programando já alguma coisa para o ano que vem, né? Conto aí com a sua presença, com as suas orações, e esse mês, nessa semana, né, todos os pastores da Igreja de Nova Vida do Brasil e de fora, do exterior, estarão reunidos em um retiro, onde vamos estar orando, tendo a ministração da palavra, e ali já criando as estratégias, né? Para que a gente possa avançar para mais um ano. Então eu conto também com as suas orações. Hoje eu estive fazendo um comentário em que, através de um erro, né, de estratégia, de um erro, achando que era a vontade de Deus, Paulo, junto com a sua comitiva, resolveu para um determinado local, mas Deus fechou as portas. E depois de eles estarem buscando a Deus em oração, e essas portas estavam fechadas, Deus conduziu para um lugar. E foi neste lugar que ele encontrou uma mulher chamada Lídia, que ao pregar a palavra, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dessa mulher. E nesse texto, em Atos 16, versículo 14, vai contar uma parte daquilo que ela fazia, né? Em que eu não explorei esse ponto, né? Dizendo que ela é vendedora de tecido de púrpura. Então, quando tudo que a Bíblia relata tem um significado, né? Então, esse tecido, essa pigmentação, era algo muito caro para a época, né? E não era qualquer pessoa que usava da própria sociedade, apenas nobres, os sacerdotes e a realeza. Então, nós vamos ver que no momento em que essa comitiva que sai para evangelizar à beira de um rio, na Macedônia, encontra essa mulher da alta sociedade, em que ela abre o seu coração e convida para que Jesus entrasse no seu coração. E aí veja o que está em Marcos, capítulo 15, versículo 16 ao versículo 18, só para você entender o que esta mulher tinha em mãos, o produto que ela trabalhava, mostrando que ela trabalhava com uma classe bem elevada. Então, o que nós podemos ver com isso? Independente, querido, a classe que você está, o nosso Deus é Deus de ricos, classe média, classe pobre. Para o Senhor não existe classe social, né? O que existe são pessoas com corações sedentos e que Ele está pronto para buscar. Veja, versículo 16 ao versículo 18, Marcos 15, vai dizer assim: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Não estou aqui querendo dizer que esse pano de púrpura foi vendido por Lídia, mas mostrando qual era a função, qual era o grupo da sociedade que usava este material, né? Vamos agora, abre comigo sua Bíblia no livro de Atos 16, versículo 16.
vamos ao texto, né? Mas antes de lermos, eu quero pedir para que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. Pai, nesse exato momento eu quero pedir a Tua presença, quero pedir que o Senhor esteja com cada um de nós. Cada um que aqui está tem as suas lutas, tem as suas expectativas, tem o seu desejo, tem as suas agitações, mas nesse exato momento a gente precisa se desligar de tudo aquilo que nos incomoda, de tudo aquilo que é um desafio para a nossa vida, para que o Senhor possa falar conosco. Portanto, nesse exato momento, eu te peço, fale comigo, fale com a tua igreja, e que essa palavra possa ser bênção na vida de cada um, e que todos digam amém. Versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Por enquanto, só até aqui o versículo 16. Então, o ponto que eu quero chamar agora, nesse momento, nessa parte desse versículo, desse capítulo, o propósito de buscar a Deus em oração. Os resultados, irmãos, são reais. Não se deixe enganar. Então veja, no primeiro ponto, Paulo sai à beira de um rio, um local onde tinha um grande número de pessoas, de uma maneira estratégica. Ele estava ali observando. Uma pessoa da alta sociedade é alcançada. Agora, nessa viagem que ele está fazendo, uma outra pessoa será alcançada. E uma pessoa que não pertencia à mesma sociedade de Lídia. Quando saíram procurando um local para orar, encontraram Lídia. Agora eles vão encontrar uma outra pessoa. Duas mulheres com realidades totalmente diferentes. Uma da alta sociedade, ou que vendia um produto de alta sociedade, que tinha uma casa, que tinha uma família, ao ponto dela convidar para que esses apóstolos estivessem ali, e outra que nem nome tinha na sociedade, era apenas uma escrava. Duas mulheres de classes sociais totalmente distintas, porém, Deus tinha para elas o mesmo propósito, de uni-las, de ter um encontro com Ele, de ter uma oportunidade de ser liberta. Duas mulheres que movimentavam grandes recursos, uma para a sua própria condição física, e a outra era explorada, e diz o texto que ela ganhava dinheiro para outras pessoas, mas Deus a libertou. Esse é o Jesus que nós pregamos, irmãos. O Jesus que consegue unir classes sociais distintas, diferentes, pessoas em diferentes condições, e libertar e transformar. O que vai fazer que essas duas mulheres se encontrem em situações totalmente diferentes, vai reuni-las no mesmo caminho, em um único caminho, se chama Jesus Cristo. E aí eu estava pensando sobre isso. Aqueles que não conhecem Jesus odeiam Ele. Mas eles percebem que, mesmo aqueles que o odeiam, que quando Ele estava presente, as pessoas que estavam enfermas eram curadas. Tinha alguém morto, onde Ele estava presente, ressuscitava. Ou seja, aonde o Senhor está presente, mesmo que você não goste, mesmo que você não tenha direito nenhum dessas bênçãos, Ele sempre traz coisas boas. Aleluia. O que nós podemos aqui perceber, querido, que como que isso aconteceu? Como que essas duas pessoas foram alcançadas? Como que eu fui alcançado? Porque teve alguém que teve coragem, fé,
para pregar essa palavra. E é essa palavra que ela continua sendo libertadora nos dias de hoje. Você sabe qual é, classificando como a maior religião, se é assim as pessoas que gostam de classificar o cristianismo, nós não chamamos cristianismo de religião, mas a maior religião que ainda cresce em todo o mundo se chama cristianismo. Aonde quer que é pregado, as vidas estão sendo libertas. Nos lugares mais ermos, mais difíceis, proibidos, impossíveis de pregar o cristianismo, quando essa mensagem chega, essa mensagem transforma a vida daquela pessoa. É essa mensagem, querido, que está sendo pregado aqui nesta noite. Diz que as trevas se incomodaram com a luz de Cristo que há em nós. E no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. Nós somos a luz do mundo. Então, a palavra de Deus está dizendo que aonde não há um cristão, há trevas. Aonde não tem um cristão, as pessoas têm o conhecimento, têm o conhecimento, mas falta a sabedoria que vem do alto. Vocês são a luz do mundo. Você, querido, tem sido a luz do mundo? Você tem permitido que essa luz brilhe? Em alguns bairros daqui, se eu não me engano, no Jardim Catarina já consegue ver. Em Magé eu tenho certeza que sim. Quando você olha para as montanhas, aquela montanha que nós vemos lá, que nós tivemos ontem em Teresópolis, falando nisso, você perdeu o passeio ontem, foi maravilhoso. Tem alguém aqui cansado, mas vivo aqui nessa noite, que esteve lá conosco lá no passeio? Tem? Vivo. Os que não levantaram estão mortos ainda. Foi uma benção. Alguns chamam essa Serra do Mar. Acho que é Serra do Mar, porque ela surge lá no Rio Grande do Sul, por isso que chama Serra do Mar, e termina lá no Espírito Santo. Existe uma cidade, Teresópolis não, mas em um desses bairros, acho que Jardim Catarina consegue ver, né, mais lá depois da pista, acho que a partir do Apolo também já dá para ver, mas em Magé eu tenho certeza que sim. Quando você olha para o alto, você vê uma claridade. Essa clareira que você vê lá no alto da montanha se chama Petrópolis. E é interessante isso, né? São aplicações que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A cidade está lá no monte, você não vê a casa, mas aquela claridade reflete, né, na atmosfera. Assim somos nós também, querido. Você pode não, às vezes, conseguir ver, porque já está tão acostumado com essa luz, mas você pode estar num lugar bem distante, em que parece imperceptível, mas por onde você for, a luz de Cristo está em você. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. E essa luz não é seletiva para algumas pessoas. É para alguém de uma alta sociedade ou até para uma pessoa que estava no total sentido de escravidão. E esse sentido de escravidão é real até os dias de hoje. Porque o que leva a pessoa à escravidão hoje não é mais alguém que impõe forças. Hoje o que tem levado a sociedade a uma escravidão são os vícios. Isso são estatísticas e não tem como você dizer ao contrário. Então, vamos agora ver que uma segunda oportunidade está sendo dada porque alguém saiu para orar. Então, grava esse texto. Todas as vezes que você se levanta para fazer uma oração, e nós estamos dando esse curso aqui para falar sobre intercessão, uma vida está sendo tocada
E em todo lugar, não só na igreja local, pessoas estão sendo salvas. Versículo 7 ao versículo 18. Essa mulher começa a fazer agora algo que parece ser algo normal, né? Parece que não tem maldade nenhuma nisso. Versículo 17 diz assim: essa moça seguia Paulo e a nós, né? A Silas, Lucas e Timóteo, né, que estava com ele, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Gritando, clamando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Que mal, querido, tem essas palavras. Por que que Paulo ficou tão indignado com isso? Pelo contrário, parece que ela estava como se fosse aquele carro de som, não tem? Venha, senhora, está acabando, 5 pamonhas por R$10. Aí você chega lá, não tem ninguém no carro, mas anuncia, né? Assim estava essa mulher, anunciando, chamando a atenção. Mas o que fez esse homem, né, ficar indignado com ela? Essas palavras são sutis. Só é possível, querido, perceber quando há discernimento de espírito. Então veja, esses homens são servos do Deus Altíssimo, anuncia o caminho da salvação. E por que que ele deu um basta naquela fala? Eles não podiam aceitar isso, né? Esse comentário dela, porque caso fizesse, estaria aceitando aquilo que a sociedade conhecia daquela mulher. Uma mulher que era explorada, e o cristianismo não permite, né, que as pessoas sejam enganadas, exploradas, né? Não, quando você escuta, né, falando sobre campanha, sobre tirar dinheiro, sobre esse negócio, o cristianismo não é isso que você vê em muitas igrejas que estão na mídia dizendo que são cristãs. Não é isso. Mas essa é a ideia que o mundo tem. Então, observa. Essa mulher sendo explorada, como que Paulo iria se associar a ela? Essa mulher tendo um espírito de adivinho, como que ele iria poder aceitar aquela fala, ainda que ela estivesse falando ali a verdade? Às vezes, querido, nós demoramos para perceber essas sutilezas demoníacas que estão nos desenhos, que estão nas piadas de duplo sentido, que estão nos filmes, jogando essas ideologias, esses pensamentos que vai tudo contra aquilo que nós acreditamos como verdade e que é imutável. Essas coisas sutis, querido, só é percebido quando há discernimento, e a Bíblia chama isso de dom. Mas como que eu tenho isso? Quando eu faço um propósito com Deus, quando eu começo a mudar a minha vida, quando eu começo a levar o cristianismo a sério, quando eu permito que haja uma conversão autêntica no meu coração. E essa tem sido a minha oração incansável com essa igreja aqui, dizendo: Senhor, eu quero encontrar neste local crianças convertidas, jovens, adolescentes, adultos, pessoas que têm testemunho de vida, não pessoas que tenham teoria, que tenham testemunho, que diz: olha, quando eu orei, Deus respondeu a minha oração. Mas sabe, porque muitos têm desanimado, porque aquele que está ali liderando também não incentiva. Me diz aqui, se eu não estivesse incentivando você a fazer aquela trilha ontem, você iria, você que foi? De maneira nenhuma. Se eu falasse a dificuldade, você iria? Nada.
Pastor, como é que é? É bênção. É difícil? Um pouquinho, mas Deus vai te ajudar. Nós estamos lá. Se é assim na nossa vida diária, na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Então, também tem a minha parcela de dizer, querido, minha irmã, quando você ora, de fato as coisas são reais. Amém? Esse Deus está vivo. Então, se nós só estarmos pregando o Evangelho da Bíblia, sem contextualizar as coisas reais, esse Deus não é vivo, é um Deus que viveu, mas que morreu. Nós só estamos contando a história de um Deus morto, mas o nosso Deus que nós servimos é um Deus real e que quer ouvir o seu clamor, a sua oração. Você pode glorificar a Deus? Então, esses dons se faz necessário você pedir a Ele. E aí, quando você vai lendo a palavra, quando você começa a selecionar as pessoas com quem você começa a andar, as coisas que você começa a navegar, né? Há pessoas que navegam em mares tranquilos, há outros que navegam em mares que têm blocos de gelo, né? Então existem mares tranquilos e mares totalmente turbulentos. Você sabe o que eu estou falando. Então a importância de você selecionar, às vezes nós demoramos para perceber. Agora vamos ver o texto. Versículo 18, eu tenho pedido a Deus com muita cautela para que você possa observar as coisas que Deus vai revelar para você, não só o que eu estou lendo aqui agora. Eu faço esse desafio, o mesmo texto, leia em casa, e você vai ver que Deus vai falar outra coisa para você. Mas para isso, você vai precisar fazer uma oração. Que oração? Senhor, me revela onde está a minha Bíblia, que está perdida há tanto tempo que eu não leio, eu não sei onde ela está. Tem pessoas que não sabem onde está a sua Bíblia, sabe por quê? Porque não lê. Olha o silêncio total. Versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, quando você vê esse texto, o que te chama a atenção? Que Paulo ficou o quê? Indignado, percebeu que tinha um Espírito, e o que fez? O que ele fez? Expulsou aquele espírito. Teve uma atitude, mas o texto fala muito mais coisas do que isso. Eu vou mostrar para você. Veja aí as palavras, muitos dias. Ela continuava fazendo isso por quantos? Muitos dias. Imagina Paulo andando, evangelizando, esses homens são servos do Deus vivo, está pregando o evangelho da salvação. Estava Paulo e esses homens por muitos dias. Você não fica às vezes sem paciência quando a pessoa às vezes te pergunta mais de uma vez? Ô menino, tanto por quê, para com esse negócio, não é assim? Imagina essa situação. Então veja, muitos dias vai nos mostrar alguma coisa aqui. Se não vigiarmos, querido, essas tormentas, elas vão tomando conta da nossa vida. Essas coisas demoníacas, elas não é um ataque uma vez e sai, não é um pensamento que vem, vai ficando, né? Quer ver uma coisa que você passa na rua e você escuta e fica, são essas músicas, quando eles querem lançar uma música de um cantor que ninguém gosta, uma letra horrível, né? E aí o cara paga para colocar na rádio, em todo lugar fica tocando aquela música. Aí você que é crente, passa e ouve aquilo, e aquilo fica na sua cabeça. Daqui a pouco você vai lá, o que eu estou fazendo? Porque essas coisas demoníacas ficam ali, ó,
inculcando na sua cabeça, muitos dias. Então precisamos observar, querido, que essas coisas vão minando a nossa vida, não é da noite para o dia. E agora vamos ver a atitude de um cristão. E finalmente, Paulo ficou indignado. Nós podemos aqui perceber, né, que eles despertam que aquela atitude disfarçada de palavras de autoafirmação não era de Deus. E aí ele vai ficar indignado. E o que ele faz? Ele deu um basta naquela tormenta. E aí eu posso dizer para você, querido, que geralmente quando nós temos essa atitude, nós achamos que as trevas vão recuar e não vai ter uma contrapartida, não vai ter uma assim, reação. Vai ter essa reação. A reação foi positiva em ver aquela pessoa ser liberta, mas foi negativa no ponto de vista daquilo que vai acontecer na vida dos apóstolos. A reação foi imediata, foi negativa. E aí eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui importante. Nós criamos essa ilusão, achando assim, que se estamos fazendo a vontade de Deus, nada vai nos atingir. Vê se você não já criou essa falsa verdade na sua vida. Eu sou um servo de Deus, qual o problema? Eu vou sair tarde da noite e Deus vai me proteger. Mas se você sabe que aquilo não é bom, não é legal, não é uma hora apropriada para isso, para que você vai? Há uns dias atrás eu precisei trazer uma pessoa de um hospital. Eu tentei fazer de tudo para que ela não saísse naquele horário, mas o médico só liberou 1h30 da manhã, 2 horas, aí eu vim de Niterói para cá e voltei. Mas não voltei bem não, sabe? Voltei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei dos perigos que tem. Sabe quantos carros que tinha na rua? Só eu. Eu viria em dia comum? Não viria, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Quando o fato de nós estarmos confrontando essas forças, elas se levantam sim. E aí há daqueles que desanimam na sua fé, porque é justamente isso. Eu sou fiel a Deus. Como pode essas coisas acontecerem comigo? Porque essa verdade não se sustenta, porque essa verdade é sua, não é a verdade bíblica. A verdade bíblica diz que Ele guarda sim, que Ele protege, irmãos. Mas também nós podemos ser contra-atacados diante de várias e várias situações. As pessoas se transformam quando mexem no seu dinheiro. Essa foi a bronca, foi o momento que indignou essas pessoas, que deixou esses homens extremamente revoltados com Paulo, porque estava tirando deles a fonte de lucro. E aí nós podemos perceber, você acha mesmo que a parte política vai tirar a pobreza da sociedade? Não vai, querido, não vai. Se existe esperança, e eu acredito que existe para esse mundo, ainda se chama a palavra do Senhor Jesus, que é pregado tanto para as classes mais altas quanto as classes mais simples. E que existem boas igrejas, bons pregadores, e que estão ainda de maneira autêntica e original pregando a palavra do Senhor. Então, essa falsa ilusão que nós criamos, né? Se eu estou na casa do Senhor, se eu sou um cristão, eu não vou adoecer, eu não vou morrer, eu não vou ter... Isso é uma verdade sua. O Senhor não prometeu isso. Mas o Senhor prometeu
que nós iríamos viver num mundo de aflição e que nós teríamos que ter bom ânimo, porque ele venceu. E aí nós fazemos essa aplicação: se ele venceu, é possível que nós também venhamos a vencer, se crermos nele. Aleluia. Então, vamos ver aqui agora o que essas pessoas passaram por simplesmente usar esse termo: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E de fato saiu. No mesmo instante o Espírito a deixou. Versículo 19. O primeiro ataque que esse grupo sofreu foram humilhados. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava, ou seja, aquela palavra a libertou e ela não ia voltar mais para aquela prática. Aleluia! Tinha acabado. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então, o primeiro contra-ataque que eles tiveram foram a humilhação. O cristão, querido, em vários momentos, e a pessoa não cristã também passa por humilhações. Mas quando nós somos humilhados por causa da palavra, a Bíblia diz que nós seremos exaltados por ele. Aleluia. Então não desista. O fato de você ser um cristão autêntico, continuar tendo o compromisso com a palavra de Deus, essas coisas vão surgir, essas coisas vão se levantar, e nós vamos ver no término desse capítulo 16, que não será hoje, que Deus deu a vitória para ele. Então, por que só se ficar preso à humilhação? Vamos ver muito mais do que isso. Vamos ver que esse Deus que opera milagres estava levantando homens e mulheres fortes para pregar o Evangelho. Versículo 20. Outra coisa que se levantou para que tentasse abater esses homens: falsa acusação e calúnia. Como isso incomoda? Você gosta que alguém fale de você? Falar bem todo mundo gosta, né? Mas mal, ninguém gosta. Quando é verdade, você já fica indignado, porque ninguém gosta de ver as suas falhas. E quando essas falhas não são reais? É isso aí. Isso que chamamos de falsa acusação e calúnia. E levando-os ao magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando nossa cidade. O que eles estavam fazendo? Eles estavam perturbando a cidade, ou perturbando, né, a vida social daqueles homens, tirando o direito deles explorarem aquela mulher. Por isso que o Evangelho incomoda tantas pessoas. O Evangelho tem tirado muita fonte de lucro dessa sociedade. Uma vez que você é liberto, você nunca mais vai querer ser um escravo dos vícios, da pornografia, desse mundo tão maligno, porque Deus transforma de fato a sua vida. Você tem optado por qual decisão? Um outro ponto, versículo 21. Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. E aqui diz que o povo e as autoridades os sentenciaram. Então, o que se pode esperar da sociedade? Do povo? Que concorde com o cristianismo? Não. Porque nós estamos indo na contramão, querido. Que seremos bem recebidos todas as vezes? Não. Que as autoridades vão facilitar a vida de um cristão? Não vai facilitar, não. Mas em todas essas coisas a Bíblia diz que nós somos o quê? Mais que vencedores. Versículo 22. A multidão, ajuntando-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes
tirassem as roupas e fossem açoitados. Receberam punição e perderam a humilhação. Depois de serem, versículo 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Aqui a gente já vai entrar numa outra história, um outro dia, e eu termino aqui essa mensagem. Então, o que nós podemos ver, que diante de várias situações, de vários momentos, eles não tiveram vida fácil. Mas esses homens contabilizaram as vezes que eles estiveram presos? Não. Esses homens, quando se reuniam nas outras igrejas, falaram: olha, aquele povo lá é mau. Não. Sabe o que eles faziam? Eles continuavam pregando o evangelho. Veja, a tônica da minha mensagem tem sido a mesma. Pare de fazer propaganda desse mundo. Não use as suas redes sociais para ficar divulgando as coisas negativas desse mundo, porque você não está encorajando ninguém. Mas posta vídeo, dá o seu testemunho de pessoas que foram salvas, de pessoas que foram curadas, do que Deus fez na sua vida. E se você não tem um testemunho, eu vou dizer para você, você precisa se converter. Porque uma pessoa convertida, ele tem testemunho para contar. Algumas crianças estavam dando seu testemunho nesse fim de semana. Tio, fez sol. Deus ouviu a nossa oração. Olha só. Segunda e terça-feira o tempo fechou, né? Mas tem aqueles que falam assim: sempre quando a gente marca uma coisa da igreja, as coisas ficam difíceis. Para de ser negativista. Você é um servo do Deus vivo. Amém? Essas crianças disseram: tio, Deus nos abençoou com esse dia maravilhoso. Teve outro que eu estava lá na trilha, peguei uma madeira. Tio, o que é isso? É um cajado. Aí comecei a contar a história assim do cajado. Na trilha, daqui a pouco várias crianças estavam com cajados na mão. Você, irmãos, você, irmã, foi chamado para anunciar o evangelho da salvação e não da perdição. Se as pessoas estão enchendo a sua mente, perturbando você com essas notícias que não são boas, educadamente, vai lá, bloqueia. Vai lá e diz: não quero ouvir sobre isso. Não quero ouvir sobre desgraça, porque eu já sei o que tem. Mas eu quero falar sobre uma coisa. Uma pessoa outro dia me disse isso: olha, eu conheço um pastor, eu também, ele já esteve aqui, 50 e poucos anos. Olha, desdenhando, né? A mensagem dele é simples. Ele fala que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Essa mensagem simples tem levado este homem há 50 anos a pregar o evangelho, e aonde ele chega, já com certa idade, junta multidões. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de ouvir notícias ruins. Você é o mensageiro, uma mensageira do evangelho de Cristo. Quando uma pessoa vier contar uma notícia ruim, você fala: mas eu tenho uma outra notícia para te contar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Aleluia! E aí você ainda pode fazer melhor. Eu posso orar por você? Quando uma pessoa começa a falar de enfermidade, de doença comigo, vou dar um exemplo aqui pegando o Renato. A pessoa está falando, está lá reclamando, eu abraço e falo: deixa eu orar com você. Obrigado, Renato. Na mesma hora, você vê que ele vai até tocar melhor agora. Você vai ver que na mesma hora a pessoa para.
e começa a ter paz no coração. Você foi chamado, querido, para ir para este lugar de oração. Você tem a palavra de Deus. E talvez essa palavra não tenha fluído tanto, porque você tem permitido muita sujeira desse mundo. Tem navegado por mares sujos, poluídos. Mas Deus quer trazer para você nesta noite essa mensagem simples, que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma e continua operando em milagres. Vamos estar de pé. Senhor, eu quero nesta noite que nenhuma pessoa que veio aqui nesse lugar saia daqui levando nenhum fardo, porque você não ouviu mensagem de desgraça nessa noite. Você ouviu falar de alguém que foi liberta da escravidão e nunca mais voltou. Você ouviu dizer que alguém da alta sociedade foi curada na sua alma e toda a sua família se tornaram cristãos. Você não vai ver aqui um relato de uma violência, Paulo indignado com Deus. Nós vamos ver na próxima mensagem que o que parecia ser ruim, aqueles açoites, e de fato foi na hora que eles estavam sentindo, e aquela prisão, o Deus de milagre começou a agir novamente. Aleluia! E é esse Deus de milagre que quer agir na sua vida mais uma vez nessa noite. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa ir para este lugar de oração. Você precisa voltar para o primeiro amor, meu irmão. Você precisa voltar a procurar a sua Bíblia que está perdida lá e começar a ler. Você precisa andar com pessoas cristãs convertidas para não contaminar, mas para contagiar a sua vida. Você precisa rever. Se não há testemunho mais, os seus testemunhos são de 2, 3 anos, esse Deus parou de agir na sua vida, porque o Deus vivo continua agindo até a partir desse exato momento. O que eu preciso fazer, pastor? Creia no Senhor. E se você quer receber essa mensagem, coloque a mão no seu coração. E se você diz, Senhor, eu quero que o Senhor mude, Senhor, muitos pensamentos, opressão, de morte, de vícios, de coisas do passado que eu não quero mais estar lá. Existe algum gatilho, querido, que está disparando isso novamente na sua vida. Espírito Santo, mostra. Da onde está vindo essa fonte ruim, que está fazendo com que essas coisas ainda estão atormentando você. E a partir dessa noite, você que está crendo nessa palavra, assim como o apóstolo Paulo, eu declaro para você que seja liberto ou liberta em o nome do Senhor Jesus. E que você receba essa palavra de graça e de bondade. Amém. Procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei
você é meu e eu quero ficar na tua presença. Oh, 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 oh. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando mover passar, eu só quero você, só quero você. Só queremos a tua presença, Pai. Em meio à adversidade, queremos ser luz, Senhor. Quando as notícias se levantarem, quando vierem falar coisas que não nos preenchem, Senhor, seja o nosso guia. Só queremos a tua presença, só queremos resplandecer a tua presença. Queremos queimar por ti, Senhor. Guia-nos, Senhor. Mostra a cada um de nós, Senhor, o melhor caminho, a melhor direção. É tudo o que te pedimos, Senhor. Só queremos você, Jesus. Só queremos você, Senhor. Estamos aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio de estarmos aqui, ouvir tua palavra, louvar a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Só queremos a tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva cada um aqui, ó Pai, guardado e protegido por suas mãos, Senhor. Que durante a semana possamos, Senhor, pôr em prática a tua palavra. Que possamos, Senhor, ser luz, possamos ser sal, Senhor.
quero